Cora, Rona, de que falaremos hoje em Pedro e Cora? Dos nossos hábitos de internet que estão mudando muito. Você ainda usa aquele negócio? Como é que é o nome daquele negócio? Aquela coisa Google. Google. Isso, tinha esquecido. Ainda usa? Cora, já deu seu Google hoje? Não. Não? Cara, uma coisa que eu tenho observado muito na minha vida é o seguinte: eu não uso mais o Google. Ou eu uso cada vez menos o Google. Ou seja, eu não uso o Google quase nada. Porque o meu caminho hoje é ir direto para o ChatGPT e perguntar o que eu quero saber. Eventualmente, o chat me orienta, se eu quiser saber mais, eu posso ir para cá ou para lá. Se eu quiser comprar, ele me bota quais são os preços ali do lado. Mas a resposta é muito melhor e a resposta é muito mais rápida. Porque o Google me traz uma coleção de links e o ChatGPT vai direto ao assunto. Uhum. Quero comprar remédio para o meu gato. Esse remédio aqui está em falta, está difícil. O Google vai te dar uma lista, você vai correr aqueles cantos todos e não vai encontrar o remédio que está em falta. O ChatGPT diz, olha, lá tem. É engraçado você chamar a atenção disso, você estava falando disso. Eu não tinha pensado a respeito desse negócio. Eu também não tenho usado mais o Google. Pois é. Mas eu tenho trabalhado de uma forma diferente. Eu me habituei no final do ano passado, a gente até fez um programa sobre isso, a usar um browser chamado Comet, Sim. da Perplexity, que era um browser que o barato era inteligência artificial. De lá para cá, o Claude lançou um plugin para Chrome, que essencialmente transforma esse o Chrome... é muito bom, que essencialmente transforma o Chrome num browser de inteligência artificial. Então eu voltei para o Chrome porque eu prefiro. Acho ele um browser melhor do que o Comet, que é o próprio browser do Google, né? Então o que acontece é, eu tenho sempre, eu aperto lá no botãozinho do Claude, quando eu preciso de alguma coisa, e ele abre uma janelinha lateral, fininha, que é uma janela de texto do Claude. E eu abro esse negócio, eu navego direto com essa janelinha lateral do Claude aberto e qualquer coisa que eu preciso, em que site eu encontro tal informação, em que lugar me ajuda a responder, e ele abre a página direto, onde tem o que eu preciso. Que pode ser uma compra, que pode ser... No fim das contas, não é muito diferente do que você faz, é só uma lógica variante, de navegação distinta, né? Mas o que eu fico pensando, você sabe, é que com isso a internet muda mais uma vez. Com isso a internet muda mais uma vez. Porque a gente teve uma grande mudança quando apareceram as máquinas de busca. Aliás, você tinha várias diferentes. Lycos, Alta Vista, Webcrawler. Northern Lights. Eu nunca usei essa. Essa eu gostava muito, mas enfim, havia várias. Tinha o Jeeves. Isso, Ask Jeeves. A gente começa a pensar, a gente vai lembrando. E de repente o Google tomou conta desse pedaço e o Google passou a ser a nossa interface com a internet. Isso. Quando você pensa em internet, o que você pensa? Google. E aí, do Google, você vai para cá ou para lá. Isso está mudando. Porque essa interface vai sair. E como é que vai ficar a internet a partir disso? Ela está tomando um caminho novo, sei lá, como é que vai ser. Agora, tem uma coisa para a qual eu ainda uso o Google muito. Busca de imagem. Sim, isso é imbatível. Para isso ainda não... Eu já tentei usar a inteligência artificial. Não, a inteligência artificial não resolve isso. E eu faço muita busca de imagem. Mas você sabe o que eu estou pensando? Porque há todo um sistema de remuneração atrelado ao Google, né? Claro. Que se perde. Claro. Quando você tem uma
uma interface que abre mão do Google, porque para onde vão aqueles anúncios todos? Na verdade, foi o começo da internet remunerando as pessoas. Lembra quando ainda era aqueles anúnciozinhos Claro, muito AdSense. feinhos, né? Aham. Você abriu uma página, tinha aqueles quadradinhos, etc. Nós estamos vendo o fim disso. Mas, de certa forma, as redes sociais já tinham matado um pouco a web, né? Aquela coisa de você navegar pela web, ela já tinha morrido um bocado, porque num tempo anterior às redes, as pessoas tinham aquelas bookmarks, né? E você ia visitar tinha todo os sites mundo, que você visitava todo dia, ver aquele blog, ou então de 2 em 2 dias, tal. Isso já é uma coisa. Mas eu acho que os blogs estão voltando. O Substack. É pelo Substack, sim. A quantidade de gente que tem Substack hoje, o Substack, para quem não sabe, é um blog, essencialmente. E é um blog que quem é escritor, quem é formador de opinião, quem tem coisas a dizer, enfim, qualquer pessoa. Tem um Substack sobre isso, sobre aquilo, sobre não sei o que você pode, inclusive, assinar para conteúdo exclusivo e tal, e todo mundo está indo para lá, porque... Eu te confesso que Substack eu não prefiro, em vez de receber no e-mail, abrir o aplicativo do Substack. Eu também. Eu não assino porque chega na minha mailbox eu não vejo. Mas isso era exatamente como os blogs. Você ia lá no Substack do fulano. Isso. Você mudou de nome. Isso. Não se chama blog, mas é o Substack, né? Estou vendo o renascimento disso aí também. Tem. Eu acho que, de fato, as vozes únicas, né? Tem um Substack que eu acompanhei durante muito tempo de um professor britânico de teoria de guerra, que era o melhor comentarista da guerra da Ucrânia. Aí eu parei de acompanhar. Mas o Substack tem muito essa coisa que são aquelas pessoas do momento que têm compreensões únicas especializadas a respeito de um determinado assunto. Agora, Francis Fukuyama, né, o cientista político, que é um dos meus uma das minhas principais referências intelectuais, o Fukuyama eu acesso via Substack. Olha, tem um caso terrível que é o do Hanif Kureishi, que é o cara que escreveu aquele filme My Beautiful Laundrette. Uhum. O Buda dos Subúrbios também. Ele é um grande escritor paquistanês-inglês. Ele teve um AVC, alguma coisa desse tipo dramática no Natal, na Itália. Casado, namorava uma italiana. Caiu no chão e dali foi para o hospital e perdeu todos os movimentos. E ele começou a escrever um Substack sobre isso. Sobre essa experiência do hospital. E como ele é um escritor extraordinário, esse Substack, eu ainda acesso ele volta e meia, porque ele é sempre muito interessante. Mas nessa época do hospital era uma coisa de cortar o coração e fascinante também, porque você estava lá torcendo, meu Deus, homem, fica bom, melhora. Então tem uns Substacks que acabam sendo muito importantes. O conteúdo desse Substack do período mais dramático da vida do Hanif Kureishi, esse foi publicado em livro, inclusive. Eu tenho a impressão que tem um outro app que é tão interessante quanto que é o Patreon, né? O Patreon é uma coisa mais para gente que faz filme, gente que faz fotógrafos, é uma coisa ali, mas que é a mesma lógica, assim como o Substack, você paga um pequeno dinheiro para ter acesso a tudo que alguém escreve, alguns distribuem de graça, né? Outros cobram uma pequena... A maioria distribui alguma coisa de graça. Alguma coisa de graça e uma assinatura maior. Quando você assina, você tem direito a conteúdo exclusivo. Patreon é a mesma coisa. Eu tenho a impressão de que... Hoje eu não assino nada no Patreon, não. Eu tenho a impressão de que vai ter uma explosão em algum momento de
cinema experimental feito com inteligência artificial distribuído por uma coisa tipo Patreon. O que a gente estava falando na terça-feira, lembra? É isso. O empoderamento das massas. Tem um cara que eu acompanhei durante um tempo, parei de acompanhar no Patreon, que era um cara que era especializado em criar imagens com inteligência artificial, imagens estáticas. E eu terminei nele pelo seguinte: eu quis fazer uma brincadeira num determinado momento, que era como que seriam personagens da história do Brasil se fosse hoje. E achei divertida a brincadeira, só que na época IAs não faziam muito bem a coisa da cara, né? De reproduzir exatamente a cara de uma pessoa. Hoje é uma coisa que Google que o Gemini, né? E o ChatGPT fazem muito bem, mas na época não fazia muito bem. Caramba, Cora, que interessante que era esse cara, porque ele estava justamente desenvolvendo umas técnicas de como que você faz a coisa ser parecida e tudo mais. Enfim, o ponto eu acompanhei esse cara no Patreon durante um tempo, aí eu parei de acompanhar, mas eu acho que a gente tem isso de... A turma de IA para imagem estática e em vídeo, eu acho que a gente vai ver em algum momento uma explosão de curtas-metragens, vai ter uma coisa interessante aí acontecendo e acho que vai para umas plataformas assim também. Eu aposto no Patreon, mas de repente aparece outra, né? Não, agora você percebe, isso é a internet em mudança. É o impacto da inteligência artificial no nosso uso cotidiano da internet. E olha, hoje quando eu vou ao Google, assim, porque você ainda tem aquela coisa, às vezes você abre, que é o reflexo do passado, você passou a vida inteira usando o Google. Você às vezes abre no Google e pede, e eu fico profundamente desapontada sempre em relação à resposta que eu tenho com a inteligência artificial. Eu acho uma resposta mais vaga, mais trabalhosa da gente... A resposta que o Google dá. Eu porque concordo. O Google não te dá uma resposta, ele te dá links. E o ChatGPT te dá realmente uma resposta. E ele é muito mais afiado dentro de uma coisa precisa que você quer. O pessoal do Google tem consciência disso e eles começam quando Sim, você eles faz, estão né? fazendo um parágrafozinho. Acho que até mais do que um parágrafo. Mas é precário. Mas não é a mesma coisa. Não. Pois eu acho que tem uma mudança também, que quando você fazia uma busca no Google, você linkava palavras-chave, né? Quando você vai para um Claude, quando você vai para um ChatGPT, vira uma coisa de... Você escreve uma pergunta. Você não está mais buscando onde está uma informação, você está buscando uma resposta. É isso. Você muda por completo a natureza do jogo, né? Não, e outra, o tipo de... Da maneira como ele apresenta é realmente uma resposta, porque eu quero saber quanto é que dá $39,25 em reais. Uhum. Você no Google tipicamente põe $35 reais, ele te dá lá. Mas o ChatGPT te explica por que é. Ele diz, dá tantos reais porque a cotação hoje está em não sei quanto. Para mim é relevante. Claro que é. Para mim é relevante. É mais interessante receber esse negócio de saber se está barato ou caro em relação ao dia anterior. Eu tipicamente faço a pergunta a propósito de livros. Então, eu saber se está mais caro ou mais barato me ajuda, porque não é uma coisa urgente. Eu posso comprar quando baixar. Claro. Então, tem tudo isso, sabe? Não, com toda certeza. Eu percebo isso que a internet está virando uma outra coisa. E você começa a perceber que as próprias redes sociais estão começando a sentir isso, né? O Adam Mosseri, por exemplo, que é o CEO do Instagram, que aliás é um jeito muito simpático, acompanha o Instagram dele,
Ele já está falando, não, estamos preocupados em abrir mais espaço para os criadores, a gente automatizou demais o feed, estamos empurrando demais coisa. É isso mesmo. Queremos que vocês tenham mais controle sobre o que vocês veem, porque eles estão sentindo que aquela coisa da navegação de meio fissurado, viciado, está começando a ser largado por muita gente, né? Principalmente para os mais jovens. Mas olha aqui para os mais velhos também, porque o Instagram só me apresenta duas coisas: gatos e livros. Juro para você. É como se eu não tivesse outro interesse na minha vida. Então eu abro aquela página de exploração e às vezes repetidos, né? Então, montes de gatos e montes de posts sobre livro. Enquanto que na relação com a inteligência artificial você é menos passivo, mais ativo, né? No sentido de que eu estou curioso sobre tal coisa hoje. Isso. Aí você senta e de repente começa a ter uma conversa sobre um assunto absolutamente aleatório que é, sei lá, eu vi uma coisa interessante quando eu estava passando na rua. Na Indonésia. Como é que esse negócio funciona? O que é esse negócio? O que é? Como é que era? Poxa vida, é tão... E eu faço o que eu faço com o ChatGPT às vezes. Eu quero comprar alguma coisa, não sei se aquele primeiro preço que apareceu está bom ou está ruim, faço um print daquela tela, dou para o ChatGPT e digo, está ok esse preço? Às vezes eu nem pergunto. Eu já fiz isso de mandar a imagem e já está tão acostumado com o meu modus operandi que ele já responde. E isso está caro, está barato, aproveite. E 90% dessas coisas sobre as quais a gente está falando, um ano atrás, era um Google. Era. É engraçado que o Google fala de... Estamos preocupados com o fim do Google, das buscas. Há 2 anos, para mim e para você, aparentemente já aconteceu. Já aconteceu completamente. Aconteceu mesmo, de fato. E vou te dizer o seguinte, o que eu aprendi na vida também, ao longo de tanto tempo, é que nada acontece só com você, né? Não, claro. Quando você diz aquela coisa, isso acontece comigo. Não. Mas a gente é early adopter, né? A gente é acontece primeiro com a gente. Talvez aconteça primeiro, mas tem muito early adopter no mundo. Então, o que eu percebo é que, na verdade, quando eu estou achando que eu estou descobrindo alguma coisa, eu não estou. Sabe? Tem um monte de gente que está naquele mesmo ponto. Então, eu, se fosse o Google, aliás, o Google deve... Eles já sabem. O Google já deve estar com as barbas de molho há muitos anos. Eles já sabem de tudo isso. Cora, a gente se vê na terça? Sim. Então, até a terça-feira. Está no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michele enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.